Olá, sejam bem-vindos ao Tribuna Unitoledo, o seu canal universitário de comunicação jurídica. O tema desta edição é Direito de Família, evoluções legislativas depois do Código Civil de 2002 e as perspectivas perante o mesmo. No Tribuna Unitoledo de hoje, nós temos a presença do Dr. Marcelo Truzzi. Obrigado pela sua presença, doutor. Eu que agradeço. O projeto de lei do Senado, de número 470, da senadora Lides da Mata, e atualmente na Comissão de Direitos Humanos, será aprovado como o chamado Estatuto da Família, substituindo todos os dispositivos sobre o tema do Código Civil. O senhor acredita que vários dos dispositivos do projeto já se encontram superados com as leis específicas que modificaram o Código Civil? Olha, sem dúvida. Na realidade, o judiciário vem tratando dessas questões inerentes ao direito de família, em especial às famílias. E existe uma realidade que não está contemplada no ordenamento vigente. É preciso ficar claro que existem dois projetos de lei, um chamado Estatuto da Família e um outro Estatuto das Famílias, com S. Esse segundo é um projeto encabeçado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, em que ele apresenta uma realidade social e procura abraçar na legislação esta realidade social, esta realidade fática. Existe um outro projeto de lei, intitulado Estatuto da Família, sem o S, que pretende retroceder uma série de avanços, uma série de conquistas que já foram implantadas pelo próprio judiciário, exemplo, da família homoafetiva, a questão da multiparentalidade no que diz respeito ao parentesco, que são realidades vivenciadas pela sociedade e que já bateram às portas do judiciário, tendo decisões, inclusive com efeitos vinculantes. Então, quando você me indaga se esse projeto, ele realmente vem como um avanço, ele vem como um retrocesso, existem realidades que foram impostas pelo judiciário, a sociedade já as abraçou e, portanto, aquilo que tenta o legislador agora legitimar em uma nova legislação, tem sim, muitas vezes, um passo, um retrocesso, tendo em vista aquilo que já decidiu o judiciário. A Lei 13.146, denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência, no intuito de promover a não discriminação e a inclusão, confere aspectos do direito da família ao deficiente, tornando-lhe possível, por exemplo, casar-se. De outro lado, também altera o Instituto das Capacidades, de maneira que não mais existe incapacidade por deficiência mental. Altera, consequentemente, o Instituto da Curatela. Na sua opinião, tais alterações não poderão acarretar maior vulnerabilidade do deficiente? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é uma lei recente, mas que na verdade está no nosso sistema desde 1989, quando, através de um decreto presidencial, nós abraçamos a Convenção Internacional de Nova York das Pessoas com Deficiências. Existe um mérito nesse diploma que é a ideia de promover a inclusão do deficiente de uma forma efetiva na sociedade, assegurando-lhe direitos e, principalmente, assegurando-lhe voz, que ele possa, dentro dos limites de sua consciência, declarar a vontade e não ser subjulgado como no sistema anterior, em que uma pessoa com deficiência, pelo fato da deficiência, era tipificada ou entendia-se que era uma pessoa incapaz, quando na realidade nós temos que analisar pontualmente a pessoa para saber se aquela pessoa efetivamente é ou não incapaz. Especificamente no que respeita à pergunta. O que é importante ficar claro, a ideia do Estatuto é de promover uma inclusão, sem que se perca a proteção que efetivamente essas pessoas com deficiência carecem. Então, embora tenha esse propósito de promover a igualdade, a inclusão, em alguns pontos, como esses citados por você, no que respeita ao casamento, é preciso sim ter cuidado para não ocorrer uma inversão hermenêutica, uma inversão sistemática, em que uma lei que vem para incluir, mas sem deixar de proteger, possa eventualmente deixar uma pessoa em situação de vulnerabilidade sem a devida proteção. Eu vou dar um exemplo.
Para as questões existenciais, a pessoa com incapacidade, ela passou sim, na literalidade do estatuto, a poder casar. Mas evidentemente que eu tenho que analisar condições mínimas dessa pessoa para isso. Pensemos, por exemplo, numa pessoa com o mal de Alzheimer no estágio avançadíssimo em que ele tem consciência alguma da realidade. Evidentemente que essa pessoa não pode casar e, portanto, ela vai ser merecedora de uma tutela especial que o sistema deve conferir. Porque a lei, na literalidade, disse simplesmente que ela pode casar. Doutor, existe um indicativo de que com o tempo reconhecer-se as novas famílias, as famílias paralelas, o termo poliamor também na denominação da professora Maria Berenice Dias, hoje chamadas de concubinato. Qual a opinião do senhor perante esses novos conceitos de novas famílias? Com filhos em comum, onde efetivamente existem dois núcleos familiares socialmente reconhecidos e aceitos. E me parece que jogar esses modelos para debaixo do tapete, a pretexto de que existe um princípio, um primado da monogamia, vai mais ou menos naquilo que nós vimos no passado com a situação da filiação ilegítima, com a situação da união estável, hoje união estável, mas antigamente do concubinato impuro. Eu não digo que essa deva ser a regra, mas em situações excepcionais nós devemos sim ter um olho muito clínico e cuidadoso para não afastar da tutela jurídica situações que efetivamente, pautadas pelo afeto, pautadas pela solidariedade, elas carecem de um ordenamento, de uma tutela do ordenamento jurídico e não aquela tutela específica de relações obrigacionais, mas sim do direito de família. Mas eu volto a insistir, em uma situação, em 2017, num modelo excepcional. A traição pela internet, ou traição virtual, ela é motivo de indenização para o novo Código Civil? Olha, o Código não trabalha essa situação da indenização pelo adultério, entre aspas, o chamado adultério virtual. A questão do dano moral ou da indenização pela quebra de quaisquer dos deveres matrimoniais, ela é muito particular, e mais particular ainda nas relações familiares, porque nós não podemos pautar as relações de afeto exclusivamente pelo caráter patrimonial. Em uma situação muito particular de afronta à personalidade, e aqui os pressupostos são da responsabilidade civil em comum, evidentemente cabe sim uma indenização. Agora, eu não posso generalizar essa situação como, por exemplo, olha, a violação ao dever matrimonial por si, a infidelidade virtual por si é suficiente para uma ação indenizatória. É preciso ter cuidado, não podemos afastar a situação da apreciação do judiciário, não podemos considerar a hipótese, mas não podemos torná-la regra também. O abandono afetivo é contemplado pelo novo Código Civil? O filho abandonado pode pedir indenização? Olha, o Código Civil não trata da matéria. O que tem sido feito na doutrina e na jurisprudência é uma construção a partir do sistema que parte da Constituição Federal, onde nós temos o princípio da tutela da dignidade humana e da solidariedade. Desses dois princípios tem decorrido um terceiro, que é o da socioafetividade e o dever de cuidado. Ou seja, eu não tenho que ter o abandono no sentido, eu não devo amar, mas eu tenho sim, como pai, enquanto genitor, o dever de cuidar daquela criança. Faltando a esse dever, evidentemente, se abre a possibilidade de uma pretensão indenizatória pela falta ao dever de cuidado, não pela falta ao dever de amor, não a falta ao afeto, e sim o abandono a violação seria ao dever de cuidado, que não está no Código Civil, ele é extraído de alguns princípios que estão inseridos na Constituição Federal. A religiosidade do povo brasileiro atualmente é um obstáculo para a modernização do direito da família? Olha, tudo tem o seu tempo, né? É inegável que as concepções religiosas, elas interferem no modo de nós entendermos a realidade. Nossas concepções políticas, religiosas, essas convicções, elas exercem uma influência decisiva nos tribunais, mas os tribunais não se pautam exclusivamente por isso. Respondendo objetivamente à pergunta, elas criam um impasse? Elas dificultam? Elas, vamos dizer assim, elas são sim um entrave, um passo a mais que deve ser dado, porque nós não podemos nos esquecer que efetivamente existem conceitos morais, éticos e religiosos que permeiam a sociedade e eles são considerados na formação do direito. Eles não podem servir como obstáculos intransponíveis. Um juiz permitiu dias atrás que uma mulher tivesse em seu registro a averbação dos pais adotivos e biológicos. Esse juiz agiu corretamente? É uma outra situação nova, polêmica. O Supremo Tribunal Federal recentemente
trabalhou a questão, né, da multiparentalidade, e o que tem se entendido é que essa é mais uma via. O que me preocupa neste momento é a falta do critério. Me parece que nós teríamos que ter um critério mais seguro para a imposição da multiparentalidade, e eu exemplifico. É possível adoção por pessoas de mesmo gênero? É. 2 mulheres, 2 homens podem adotar uma criança. Neste caso, em que presente o afeto e um projeto existencial, um projeto parental, me parece muito razoável que você conceda àquela criança o direito de ter 2 pais, 2 mães. Quando eu tenho uma situação de paternidade consolidada, eu tenho que ter um pouco de cuidado para não alargar e não fragilizar e vulgarizar o próprio conceito da parentalidade, do parentesco. É possível a existência de um pai biológico e um pai afetivo? É. Mas nós temos que ter a cautela para quais são as repercussões, os efeitos que isso provocará. Por exemplo, eu tenho 2 pais, será que eu terei 2 direitos previdenciários? Eu terei 2 direitos sucessórios? Como é que fica a divisão do patrimônio? Tudo isso precisa de uma certa cautela e uma reflexão ainda, no momento atual, mais detida da doutrina a respeito, na minha opinião. Quais são as dicas que o senhor pode oferecer para os estudantes de direito? Olha, é fundamental dedicação e estudo. O estudante ele tem que ter a consciência de que sem estudo, sem leitura, fica muito difícil avançar em um campo profissional que efetivamente está concorrido, mas que tem muito campo, abraça todos, desde que tenha esse foco, essa seriedade, esse comprometimento com os estudos. Muito obrigado, doutor Marcelo. Eu que agradeço, foi uma honra estar contigo. Obrigado, viu? Acompanhe esta e outras edições do Tribuna Unitoledo através do nosso canal no YouTube. Aproveite e siga também as nossas redes sociais. Até uma próxima!